بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, como combinado, a gente vai falar sobre os evangelhos, que a gente sabe que são quatro evangelhos. Primeiro é o de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas e depois de João. Ou seja, são 4 tipos de evangelhos que tem, que foram escritos. Aí a gente vai ver o tempo exato de cada um, mas pelo final do primeiro século. Final do primeiro século ali, as opiniões mais fortes que eles foram escritos. A gente sabe que esses evangelhos são, segundo o cristianismo, são inspirações de Deus, ou seja, uma inspiração divina do Espírito Santo que inspirou eles a escreverem aquilo. E a gente vai ver um ponto muito importante, que os próprios que escreveram esses evangelhos, eles não falaram isso. O único que falou isso, que tem 27, vamos falar livros no Novo Testamento, o único que afirmou que recebeu o Espírito Santo foi Paulo. Ninguém afirma deles que eles escreveram esses evangelhos ou os outros livros que tem no Novo Testamento por uma inspiração divina. Pelo contrário, foi uma escolha pessoal de querer juntar os ensinamentos de Jesus, os acontecimentos dos primeiros cristãos, e não uma coisa que é divina, inspiração. Quem que trouxe isso? Paulo. E a gente vai provar o porquê Paulo fala isso. Isso a gente vai fazer uma aula explicando quem é o Paulo, que é chamado até de que discípulo, às vezes, ou o apóstolo Paulo, que é uma coisa que as pessoas entendem errado, acham que ele foi um apóstolo, e isso não é verdade. Ele só se converteu depois do que Jesus foi ascendido ao céu, foi arrebatado. Aparece o Paulo. Isso aí a gente vai ver quando ele aparece e o que ele muda nas escrituras. Isso a gente vai ver com detalhes. Mas agora os evangelhos, eles mesmos, os autores, não falam que foi o que? Uma inspiração do Espírito Santo. E principalmente a gente vai ler a introdução de Lucas, que é muito importante ali, o começo do evangelho dele, do versículo 1 até o 4, ele mesmo falando que foi uma escolha pessoal. Ele não fala que foi o que? O Espírito Santo, que foi uma inspiração. E fora, a gente vai ver que são muito próximos os 3 primeiros evangelhos. O último, João, a gente vai ver o que? A grande diferença que tem entre esses 3 e o de João. Isso aí a gente vai ver em detalhes. E também vamos ver o que é inspiração de Deus. Isso é uma coisa importante, a gente entender o que é inspiração de Deus. Porque nós, muçulmanos, entendemos uma inspiração, uma revelação divina que são dadas só para os profetas de Deus. Nós, muçulmanos, entendemos dessa forma. Ou seja, a revelação divina, que é por livros, como foi revelado os Salmos a Davi, é um profeta de Deus. Como foi revelado a Torá para o profeta Moisés, é um profeta de Deus. Como foi revelado o Evangelho para Jesus, um profeta de Deus. E o Corão para o profeta Muhammad. E os outros profetas tiveram livros, a gente não sabe os nomes, mas receberam também revelações. É só para os profetas. Agora no cristianismo, a gente vai ver essas pessoas que escreveram esses livros, ou receberam essa inspiração segundo eles, são profetas de Deus. Isso é uma coisa muito importante a pessoa saber. Porque se não são profetas de Deus, qual que é a diferença da inspiração dele quando está escrevendo e a inspiração de qualquer homem? Se não são profetas. E a gente vai ver outro ponto importante, são vários pontos importantes que não tem como falar tudo em uma aula. A gente vai dividir essas aulas.
em aulas, explicando cada ponto, para a pessoa entender aonde eu quero chegar. Uma coisa que é clara, que Marcos e Lucas não são o quê? Discípulos. Ou seja, tu não está falando com uma testemunha o quê? Ocular. Não é verdade? Não é uma testemunha que viu Jesus, viu os ensinamentos dele, viu a revelação de Deus para ele. E essas duas pessoas não são o quê? Testemunhas oculares. Agora, o que é importante a gente saber? Será que Mateus e João, o que sobrou, primeiro evangelho e último, são também testemunhas oculares, ou não são testemunhas oculares? Isso é muito importante. Por quê? Porque se eles não enxergaram Jesus, como Paulo está escrevendo sobre ele, qual que é o que? A nossa garantia que Jesus falou isso? É a mesma coisa para vocês terem uma noção. Aconteceu um crime. Aí vem o juiz e chama as pessoas e fala assim: olha, quem que é os testemunhas? As testemunhas. Vem uma pessoa e fala: olha, eu sou a testemunha. Aí fala para ele: tu viu? Pergunta, né, o juiz: tu viu o crime acontecer? Olha, esse crime aconteceu em 1995. 1995 eu não estava no local. Eu só fui aparecer naquele local em 2015. Só em 2015. Só como que tu sabe da história? Quem te contou? Não sei. Alguém? Foi uma inspiração? Sonhei? Uma pessoa sã acredita nisso? Na hora, não aceita. Como que vai julgar uma pessoa com uma pessoa testemunhando que não viu, não sabe, e não sabe quem foi a pessoa ainda que contou para ela? Por isso que a maioria, a gente vai ver, do Novo Testamento, são mais ou menos 8 pessoas que escreveram aquele Novo Testamento. E ainda tem dúvidas: será que são essas pessoas ou não são? Será que é o João, o que escreveu o Evangelho, ou é o outro João? Ou é o outro? São 3. Qual será que escreveu esse Evangelho? Dúvidas, nem ele sabe. E não tem evidências claras que foi ele que escreveu, ou outro que escreveu. Então são tudo essas passagens, a gente tem que o quê? Memorizar e pesquisar. Principalmente quem está procurando o quê? A verdade. Quer saber o que é a verdade. O que são esses evangelhos? Agora a palavra evangelho, o que significa? Alguém sabe? Evangelho, o que significa? As boas novas, as boas notícias, está certo? Ou seja, veio de uma palavra grega. No árabe a gente fala al-bishara, ou seja, as boas novas, as boas notícias. Obrigado, Sr. Alberto. Está correto o que ele falou. É uma palavra de origem grega. Até no Alcorão, Deus chama o livro de Jesus de quê? Evangelho. É Injil. Que a gente pode falar, é de 2 gêneros essa palavra na língua árabe. Pode falar no gênero feminino como no gênero quê? Masculino. E tem esse mesmo significado, al-bishara, ou seja, as boas novas, as boas notícias, que vem de uma palavra grega. Agora o Evangelho para nós muçulmanos, o que ele é? A palavra de Deus revelada a Jesus. Como o Corão é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. O Evangelho é a palavra de Deus revelada a Jesus, que a paz de Deus seja sobre ele. Ou seja, é a palavra de Deus, que hoje em dia o que? Hoje em dia, se a gente vai ver, tem 4 pessoas que escreveram esses evangelhos que se dizem inspiradas por Deus. Eles falam que são inspirados por Deus, não falaram. Como eu falei para vocês, dos 8 autores do Novo Testamento, só um que fala que foi inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. Quem é ele? Paulo. Essa pessoa a gente tem que botar um ponto de interrogação para ver qual o motivo de ter falado isso. E a gente vai ver que esses evangelhos
não é só o nascimento de Jesus, não é só falando sobre o nascimento de Jesus, as instruções, os ensinamentos dele, a vida dele, mas também fala o quê? Assuntos pessoais. De quem? Do próprio autor do Evangelho. O próprio autor, quando está escrevendo, ele vai contar passagens que ele, por exemplo, ele cumprimentando as pessoas, manda aí, tá indo visitar o fulano, manda para ele um abraço, sauda ele por mim. Ou seja, qualquer pessoa sã que procura a verdade e que estuda as Escrituras sabe que isso não pode ser o quê? Uma palavra divina, inspiração divina, e sim o quê? Um assunto pessoal entre ele e as pessoas. Cumprimenta o fulano para mim, já que está indo viajar lá para a cidade do fulano, manda um abraço para ele. A gente vai ver, essas coisas tem. Ou seja, não é tudo que tem ali que eles têm como falar que é inspiração de Deus, porque tem assuntos pessoais dos próprios autores. Ou seja, nem tudo que pode ser comprovado como uma inspiração de Deus. Fora se a gente vai ver depois as contradições que tem entre um e o outro. Principalmente João com os três. Tem muita coisa que ele aumenta. A gente tem que perceber. É a mesma história, mas tem o quê? Uma adição. Da onde vem aquela adição? Se os três contam a mesma coisa, tu vem e conta mais. Isso a gente vai ver. Vai pesquisar versículo por versículo e vai mostrar o porquê dessa adição. Será que não é a palavra dele, ele escrevendo a opinião dele, principalmente sobre Judas? João e Judas têm algum problema. Ele não gostava dessa pessoa. Ali a gente vê os três evangelhos quando fala de Judas e vê quando o João fala dele. É bem diferente. É acusando ele. Ladrão. Ou seja, tu vê que aquilo é pessoal entre ele e essa pessoa. Mesmo ele não conhecendo essa pessoa, como a gente vai ver que vários bispos, sacerdotes, sábios do primeiro século comprovam também o quê? Que João não é um discípulo. E ninguém sabe quem escreveu esse João, na verdade, e nem Mateus. E aí como que fica? Se a gente souber que todos os autores dos evangelhos são o quê? Anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. E não tem como comprovar. A gente vai ver as evidências da igreja querendo comprovar. E vamos ver se isso serve como evidências ou são superstições da parte deles, de não querer falar a verdade. Isso a gente vai ver com clareza, inshallah. Então, vamos começar no Alcorão. O que o Alcorão fala desse grande livro que é o Evangelho? O Evangelho, como a gente viu, é de gênero feminino e masculino na língua árabe. Pode falar Hada al-Injil ou Hadihi al-Injil. Os dois jeitos são o quê? Certos de falar. Pega aí para mim, por favor. Então os dois jeitos estão o quê? Certos de falar e também tem o mesmo significado. Ninguém trouxe o quê? Outro significado que não é boas-vindas ou boas novas. Todos falam o quê? É o mesmo significado e que é uma palavra grega. E a gente vai ver outro ponto importante. Tu viu esses pontos que eu estou falando para vocês? É uma introdução, que a gente vai estudar isso. Outro ponto importante. O Evangelho, principalmente de Mateus, foi escrito em qual língua? Tem uma grande divergência. Tem uns que falam que foi no aramaico, outros falam que foi no hebraico, outros falam que foi no grego. É uma grande o quê? Divergência entre eles. E se for no aramaico, cadê a tradução que levou para o grego? Agora, aramaico, essa aqui é uma tradução, que é o manuscrito que eles falam, segundo eles, que é o manuscrito, que está no grego. Se ele veio do aramaico, quem que traduziu para o grego? Agora é um problema grande. Prestem atenção. Agora, vamos falar que aqui é o Evangelho, esse livro aqui. Foi escrito o quê? Esse livro no aramaico. O autor escreveu no aramaico. A gente chegou para nós no português esse livro. Chegou para nós em português. A gente não sabe quem que traduziu esse livro.
Fala, a tradução é de quem? Olha, não sabemos. Não sabemos quem que traduziu isso. Como que a gente vai saber se essa tradução é correta se a gente não tem o texto original? Viu onde está o problema? O texto original não está presente. Está essa tradução que a gente não sabe quem traduziu. Depois a gente vai mostrar as evidências, segundo a igreja, falando quem que traduziu. Se bate ou não é. Ou são superstições falando só o que para abafar o problema. Agora a gente não sabe quem é o tradutor. O que a gente vai pensar? Olha, esse livro pode estar certo, como pode não estar. Certeza a gente não vai ter. Pode ser que ele aumentou alguma coisa da parte dele. Pode ou não pode? Pode. Pode ser que ele não traduziu todo o livro. Pode ou não pode? Pode ser. Pode ser que ele inventou uma crença da parte dele. Pode ou não pode? Pode. Quem falar para mim que não pode, primeiro prova que esse é o original. Viu onde é o problema? Se tu não consegue provar que esse é o original, como que tu vai falar para mim que essa tradução é correta se tu não tem o original? Esse é o primeiro ponto. E o Novo Testamento está em grego. Se a gente voltar na história, Jesus era o quê? Judeu. Os discípulos eram o quê? Judeus que nem ele. Falavam qual língua? Uns falaram aramaico, outro hebraico, siriaco. O importante é que não falavam grego. Não é verdade, hein? Quem que escreveu isso então? Se eles, os discípulos, não falavam grego. Se tu está falando que eles falam grego, como a igreja tenta trazer isso, cadê a prova? Cadê a evidência que eles falavam grego? A gente sabia que eles falavam aramaico. E muitos bispos, como a gente vai ver, sacerdotes, falam que o Evangelho de Mateus foi escrito o quê? Em aramaico. E essa tradução, eles mesmos falam que não é o que, não sabemos quem que traduziu. São honestos. São pessoas o que? Honestas. Olha, isso aqui não tem como a gente provar. Não sabemos quem que traduziu esse Evangelho. E a gente vai ver que o Evangelho de Mateus, da onde que ele pegou? De Marcos. E Marcos é uma testemunha ocular? Não. Isso aí não tem nenhuma pessoa que vai ter contrariado isso. Agora, se ele, olha, pensam bem, usam a cabeça, se ele, Mateus, é o discípulo que vocês falam, ele ia pegar, ele ia pegar o Evangelho de Marcos como referência, que era uma criança de 10 anos quando Jesus estava divulgando o que? O Evangelho. Tinha 10 anos de idade, Marcos, quando Jesus, que a paz de Deus sobre ele, estava divulgando a religião de Deus. Tinha 10 anos de idade. E ele, discípulo de Jesus, andando com Jesus, uma testemunha ocular. Tem lógica isso. A gente está falando aqui logicamente. Tem lógica dessa pessoa ir pegar o Evangelho, copiar, que a gente vai ver, quase todo o Evangelho de Marcos, e tomar como referência para ele. Um guri de 10 anos, que não viu Jesus. Tem lógica isso? Qualquer pessoa sã vai falar que tem problema. Como? Como uma criança de 10 anos, que não viu Jesus, vira uma referência para uma pessoa que estava com Jesus e que é discípulo de Jesus? Tem como acreditar nisso? Agora a gente vai ver uma citação de um grande sábio. Ele não tem religião, essa pessoa. Ele não tem religião. Mas ele fala uma coisa muito importante. Ele é um grande sábio na Bíblia. Isso até os cristãos confirmam. Não é qualquer pessoa. Um grande estudioso da Bíblia. O nome dele é Bart Ehrman. Ele falando uma entrevista no NPR, olha o que ele fala: todos os evangelhos foram escritos anonimamente. Todos. Os 4, todos são anônimos, os autores. Ninguém sabe quem é. E nenhum dos escritores afirma ser uma testemunha ocular. Isso é importante. Agora, quando vocês falam
Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. Eles falaram isso? Eles falaram: esse é meu evangelho? Ou vocês colocaram essa palavra? É importante. Esse título, quem que trouxe? A igreja. Olha o que ele fala continuando: e nenhum dos escritores afirma ser uma testemunha ocular. Nenhum dos escritores o quê? Dentro das escrituras, ele quer dizer. Agora, dentro dos evangelhos, tu não vai ver um deles falando: olha, eu estava com Jesus, me sentei com ele um dia, chegou tal fulano conosco, e não sei o que, e aconteceu tal coisa. Não, é sempre na terceira pessoa. E a gente vai ver até o Santo Agostinho, que eles falam, os católicos amam ele, que é o grande sábio para eles. Ele tenta o quê? Ver esse problema, terceira pessoa. O que eu vou fazer? Começa a trazer o quê? Evidências de alguns gregos historiadores que falavam da terceira pessoa. Mas agora a gente não está falando fora das escrituras. Tu trouxe isso, o que ele traz é correto, mas o teu problema não é fora das escrituras. Dentro das escrituras, a forma de escrever era dessa forma que você está querendo dizer, da terceira pessoa, que eles não falavam na primeira pessoa. Tu não tem uma prova. Tu tem prova fora da escritura. Dentro da escritura tu não tem. E como 2 que vocês falam, né? Tem uns desinformados que falam que os 4 são discípulos. Pergunta para um cristão sem conhecimento, o que ele fala para ti? Os 4 são discípulos. Não entendem. Mas agora uma pessoa que entende, que estuda, sabe que aqueles 2 que eles afirmam que são, tem muito problema não tem provas autênticas, corretas, que comprovam que são discípulos de Jesus. Agora, esses 2, segundo eles, que são os discípulos, eles mesmos vão falar todas as passagens na terceira pessoa, sendo que ele se mostra, Mateus, no evangelho dele 2 vezes, se é ele, né, segundo eles, 2 vezes, e nas 2 vezes o que é? Na terceira pessoa. E João, na terceira pessoa. Ninguém fala o que da pessoa como fala que esse grande sábio, que foi ele que escreveu, que ele era uma testemunha o que? Ocular. Então, continuando o que ele fala, quem escreveu Mateus não o chamou de o Evangelho de Mateus. As pessoas que deram esse título estão dizendo a você que, na opinião delas, ele escreveu. Impressionante aí. A opinião delas, ele que escreveu. Tem até um grande sábio católico, como que é o nome dele no português? Papaiás, acho que chama assim ele, que é um grande sábio, viveu no primeiro século ali, morreu em 163, se eu não me engano. O que ele fala para comprovar que o Evangelho de Mateus, olha a evidência que ele traz, impressionante. Ele fala para ti: olha, o Mateus, eu escutei falar que ele juntou alguns ditos de Jesus, então quer dizer que esse é o Evangelho dele. Tem cabimento isso? Com qualquer professor, se tu falar de universidade, ele dá risada da tua cara. Dizem que ele escreveu os ditos de Jesus. Não vou falar dizem, ele escreveu. Isso quer dizer que esse evangelho é dele? Quantos que escreveram? Quantos discípulos tinham? Por que tu quer colocar que foi Mateus? Qual que é a tua evidência sobre isso? Se ele mesmo fala o que? Na terceira pessoa, que não era ele, aquele que se converteu. Aí depois a gente vai ver que a igreja vai trazer outro nome, Lawi, que é como que é no português mesmo? Que chama o Mateus? Levi. Lawi. Levi. Esse nome também a gente pede evidências que comprovam que é a mesma pessoa, que é ele, não tem. Isso a gente vai ver, a gente vai discutir, debater cada evidência que eles trouxerem. Aqui eu estou falando o que? Em geral, o que Agostinho trouxe. A gente vai pegar as evidências de Agostinho, as evidências dos sábios cristãos que querem comprovar que é Mateus que escreveu, e vamos ver na balança se tem peso ou são superstições da cabeça deles, para não falar o que, como falou esse grande sábio, é tudo anônimo. Ninguém sabe quem escreveu. Se eles não sabem nem que é o nome do tradutor, aqueles que falam que é do aramaico, como que tu vai acreditar numa coisa que tu não sabe nem quem é o tradutor? Agora,
tu vai casar, olha para te ver uma comparação, não é bem perto, mas para te ver, eu estou falando de um assunto mundano. A pessoa vai casar no exterior. Aí essa pessoa que vai casar no exterior, ela, o que ela faz? Tem que traduzir os papéis dela para casar com a mulher, com o homem. Aí um cara do nada assim sentado com ele no ônibus, vê uns papéis, falou: o que tu está fazendo? Olha, eu tenho que traduzir esses papéis. Aí esse cara fala: o que? Eu sou um tradutor, me dá os papéis aí que depois eu te mando por e-mail, vou traduzir de graça. Tu dá teus papéis para esse cara aí? Tem lógica? Tu nem conhece, fala que é tradutor, ó, traduz aí para mim, manda no e-mail. Vai saber tu o que ele vai traduzir, vai saber se ele vai te devolver os papéis. Não existe isso. Se tu não conhece o tradutor da obra, se era uma pessoa mentirosa, se era uma pessoa que odiava, por exemplo, Jesus, que odiava os seguidores de Jesus, quer mudar a religião ali, quer inventar coisa, não é verdade? Mas você sabe, se tu não sabe quem é ela, todas essas possibilidades estão corretas. E para te falar que essas possibilidades são erradas, cadê a tua evidência? Quem é o tradutor? Ah, foi escrito no grego. Tu precisa também de uma evidência? Não é como tu quer as coisas. Uma análise científica não é como tu quer, é como é a realidade. Não é como tu quer. Ah, está em grego, foi escrito. Tem que comprovar que eles falaram em grego, que eles escreveram em grego. Tem algum versículo dentro dos evangelhos ou os versos que falando que eu escrevi em grego? Vamos voltar agora para o que? A inspiração de Deus. Vamos para Lucas. É muito importante essa introdução de Lucas 1 até o 4. Vocês vão entender o que ele quer dizer, que não tem nada de divino, que é uma escolha o que? Pessoal dele. Ele que quis o que? Juntar essas instruções sobre Jesus e que muitos juntaram antes dele, que ele o que? Revisou e escolheu o que ele queria. Quem que fala que é inspiração do Espírito Santo? Paulo, sozinho. Dos 8 autores, quem que fala? Paulo. Os outros o que? Nenhum fala isso. Por que Paulo? A gente vai ter essa resposta, por que o Paulo falou isso. A gente tem que entender, para entender a personalidade de Paulo, quem é Paulo, a gente tem que entender ele antes do cristianismo. Tu só vai conseguir entender quem é ele se tu entender quem é ele antes do cristianismo. Quem é o Paulo? Não adianta tu querer entender ele quando ele fala que se converteu, quando ele chega, e também tu tem que ver a relação dos discípulos com ele. É muito importante para te entender essa personalidade. Será que ele foi aceito pelos discípulos ou rejeitado? Ou pelos amigos dos discípulos, será que ele era aceito ou era rejeitado por eles? Como ele era visto por eles? Tu entende a pessoa que você está falando. E ele não é qualquer pessoa no Novo Testamento. 14 cartas ele tem. Não é qualquer pessoa. E a gente vai ver depois, vai fazer uma comparação que eu fiz. É muito importante. Eu trago o que? O que Jesus fala, o que Paulo fala. Totalmente ao contrário. O que Jesus prega, o que Paulo prega. Totalmente ao contrário. O que os profetas pregam, o que Paulo prega. E a gente sabendo o que. E depois vou mostrar o que? As contradições que tem nas cartas de Paulo, que são muitas. Não tem como enumerá-las. Ele mesmo contradizendo. Isso aqui a pessoa tem que o quê? Refletir e pesquisar sobre isso. Porque eu falo que eu sou seguidor, o que? Segundo cristão de Jesus. Eu me batizo no nome dele. Na verdade, sigo só ele. Mas quando Jesus fala uma coisa, eu aceito o que o Paulo fala. Jesus não. Jesus fala que não vem abrogar, Paulo fala que vem abrogar as leis. Em quem eu acredito? Eu vou acreditar em Paulo. Então eu sou paulino e não o que? Cristão. Esses dois termos a gente vai ver a diferença deles. O que é ser paulino e o que é ser o que? Cristão. Então vamos para o Evangelho de Lucas, a introdução.
Aqui, ó. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Foi só ele que fez, que juntou isso, foi só ele. Muitos antes dele. Depois, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele era ministro, era testemunha ocular. Está falando quem que transmitiu, quem viu. Ele viu? Não viu? Também a mim, depois de haver investido todo o cuidado, desde o começo, pareceu-me bem. Aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo veio e me inspirou. O que ele está falando sobre a opinião dele? Pareceu-me bem fazer isso, juntar essa obra, investigar e escrever. Foi do Espírito Santo inspiração? A igreja o que fala? Inspiração de Deus. Lucas o que fala? Que foi ele, ó. O que ele fala? Pareceu-me bem. Ou seja, juntar essas palavras, essas instruções. Pareceu-me bem. Está falando sobre ele ou não está? Uma coisa pessoal, uma escolha pessoal. O que tem na inspiração aqui? Qualquer cristão que quer refletir sabe. Ele não afirma que é uma inspiração de Deus isso. E são provas e provas que não é uma inspiração de Deus isso, que a gente vai ver. Então, o único que fala dos autores, dos 8 autores do Novo Testamento, que é a inspiração de Deus, quem é? O dono Paulo. Que a gente vai ver a figura, a personalidade do homem. Quem é ele e por que ele fala isso? Então, continuando, pareceu-me bem o excelentíssimo Teófilo. Isso aqui é uma pessoa importante, falam que é um líder romano. Tem várias... eles mesmos não sabem quem é esse homem. Só dizem que é uma pessoa muito importante ela, e ele o que escrevendo para ele? Escrever-te uma narração em ordem. Escrevendo para essa pessoa. Para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Aqui é o que? A introdução de Lucas. Quem que vai entender dessa introdução? Que ele o que? Foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Ele falou isso? Isso aí é a igreja que fala. Ele não fala. Ele fala, isso aí foi escolha minha. Eu achei que isso era um bem. Achou? Seja escolha dele, pessoal dele. Por isso que a gente vai ver as passagens, por isso que eu falo, a Bíblia em si é mais um livro histórico do que divino. São histórias. Agora, se tu perceber o que tem que é muito parecido, Lucas, Marcos e Mateus, pega os mesmos acontecimentos e investiga. Começa a ler. Tu vai ver, uma hora ele fala, e isso aconteceu antes de tal coisa. Tu vai para Mateus, isso aconteceu depois de tal coisa. São o que? Narrativas. É a mesma coisa, ó. Aconteceu agora alguma briga aqui. Eu falo, ó, seu Zé, o que aconteceu? A polícia, quando chega, o que fala? Pega essa testemunha. O que tu viu? Olha, eu vi tal coisa. Você, Ita, o que viu? Tal coisa. É parecida, mas tem o quê? Um ponto de vista. Como que a pessoa viu? A pessoa olhando ali, cada um interpreta de uma forma. Por isso que os depoimentos vão ser o quê? Diferentes. E a mesma coisa aqui a gente vai ver. Que quando um fala, aconteceu isso antes de tal coisa. Aí vem o outro e fala, aconteceu isso depois de tal coisa. Se é uma inspiração divina, Deus revelou, inspirou. Tem como Deus inspirar uma coisa contrariando a outra? O onisciente, o sábio, o todo-poderoso, ele erra? Tem como ele errar? É impossível. Ou seja, se é uma inspiração divina, se foi o Espírito Santo, segundo eles, que inspirou, que é a terceira pessoa da Trindade, por que essas contradições, esses erros? E o mesmo autor, o que ele tinha que falar? E isso foi me concedido pelo Espírito Santo, essa inspiração. Não é verdade? Mas ele fala, não, uma escolha pessoal. E que muitos fizeram antes dele. Agora os que fizeram antes dele, que eles o quê? Abirrogaram, apócrifos, tudo. Por que foram abirrogados?
Essa é uma pergunta que até hoje não respondem. Por que foram abrogados e esse foi aceito? Qual é a diferença? Eles abrogaram de discípulos que viram Jesus e aceitaram de pessoas que não viram Jesus. Tem lógica? Tem lógica Mateus pegar o evangelho, a maioria do evangelho dele, de uma criança de 10 anos, que era Marcos, no tempo de Jesus, 10 anos de idade, uma pessoa que andava com Jesus? É a mesma coisa nós muçulmanos, fala, olha, o Abu Bakr era o grande companheiro do profeta, o maior companheiro do profeta, ele ia lá aprender com Ibn Abbas, uma criança de 8, 9 anos, ele ia aprender com ele. Ou era o contrário que acontecia? Quando a gente vê Ibn Abbas, que era um dos companheiros do profeta, que viram, não é igual essa pessoa ainda, Marcos, que viram o profeta, eles narrando as narrativas. Agora falam por que eles têm muitas narrativas se eles eram umas crianças, porque a pessoa não tem conhecimento, não entende o que está falando. Os companheiros do profeta, eles narram dos maiores companheiros do profeta, que nem Abu Bakr, Omar, Sayyidina Ali, os maiores. Eles aprendiam com eles, mas eles não falavam, eu escutei do fulano, porque a gente sabe, as pessoas que estudaram sabem que essas narrativas são dos companheiros do profeta. Entenderam? Então os companheiros maiores do profeta ensinavam quem? Os companheiros menores do profeta. Isso é lógica, qualquer pessoa entende. Mas se tu me falar, não, os companheiros maiores do profeta iam procurar o conhecimento com as crianças que viram o profeta Muhammad quando eles eram crianças, de 5 ou 4 anos. Tem sentido isso? Tem lógica? Isso que fez Mateus, segundo eles, que foi procurar com Marcos, tomou como referência o Evangelho de Marcos. Por isso que a gente vai ver que é muito parecido um com o outro. E a gente vai ver, esse Mateus é um Mateus discípulo ou não é? E esses nomes que trouxeram nos Evangelhos, será que são os nomes corretos dos discípulos? Outra pergunta interessante. Será que está certo esses nomes? Ou trouxeram para nós esses nomes, falaram, são discípulos. Então é uma coisa muito importante a gente o quê? Refletir. Como a gente refletiu o quê? Com esse grande sábio, o Barth, que falou o quê? Que nenhum evangelho é o quê? Todos são anônimos, nenhum a gente sabe quem escreveu ele. Qualquer pessoa que pesquisa chega nessa conclusão, não é só ele. Qualquer pesquisador procurando a verdade, sincero, como a gente vai ver, sacerdotes, bispos vão falar, não tem como provar. Não tem como provar que esse evangelho é dele, e nem dos outros que a gente vai ver. Agora, o primeiro evangelho, segundo eles, que encontramos no Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. Foi colocado por primeiro, não por ter sido escrito antes dos outros. Não é porque ele foi escrito antes dos outros, que ele é o que? O primeiro. Mas quando foram colocados juntos os 27 livros do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus era o mais conhecido, ou seja, era o mais famoso. Não é porque ele foi escrito em primeiro. A gente vai ver, ele foi escrito mais ou menos no ano 80, 82, ou seja, no final do primeiro século, que é o mais correto. Eles não têm nem certeza quando que ele foi escrito, eles não sabem. Cada um historiador cristão fala uma coisa, nenhum afirma, mas o mais perto que eles chegaram, falaram que foi no ano ali, 80, 85, por ali, aqueles anos, ou seja, o final do século, do primeiro século. Então é porque ele é mais famoso. Agora, quando juntar esses 27 livros, colocar essa ordem, quem colocou essa ordem? A gente sabe que nem o Corão, ele tem uma ordem divina, como que vem os capítulos, os versículos, é tudo uma ordem divina, um tem a ver com o outro. Mas agora, quando vocês pegaram 27 livros, essa ordem, quem que trouxe? Aqui eles falaram, estão admitindo, que a gente colocou Mateus por ele ser mais famoso. Foi inspiração de Deus ou foi uma escolha humana? Uma escolha humana. Porque olha, esse aqui é o mais famoso, vamos colocar ele em primeiro lugar. Aqui eles mesmos admitem que é uma escolha o quê? Humana, e não uma inspiração divina. O Evangelho de Mateus era o mais conhecido, lido e usado nas orações das comunidades
de Jerusalém e Judéia. Depois desse evangelho seguem Marcos, Lucas e João. Agora, quem foi Mateus? Eles estão me explicando aqui, quem foi Mateus? Mateus era do grupo dos 12 apóstolos. Agora, quando eles chamam Paulo de apóstolo, é correto? Então, a gente vai ver, ele é apóstolo mesmo? Está enganando as pessoas, quando está falando, ó, Paulo apóstolo. Ah, mas eu dei esse apelido para ele, por sinal de respeito, que ele tem 14 cartas no Novo Testamento. Tu não pode estar ali, ele está querendo enganar a pessoa. Porque a pessoa, quando escuta, tu acha que a pessoa vai pesquisar, vai saber. Coitado, escuta ali, acha que é o quê? Um discípulo, que é uma pessoa que viveu com Jesus, não sabe. Ah, o apóstolo não deu. Entendeu? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não pesquisam. São o quê? São fanáticas. Ah, o que o fulano falou? Isso em tudo que é religião, não é só no cristianismo. Não é só no cristianismo. Tudo que é religião, infelizmente, tem isso. O fanatismo. O pastor falou, o sheik falou, o rabino falou. E tu por que não pesquisa? Interessante, né? Tu por que não pesquisa? Por que tu não vai estudar? É só falou. O cara está ali, sem nada, sem dinheiro. Ó, tu vai ter que dar a tua casa. Ou tu está roubando de Deus. Como assim, pastor? Não, o dízimo é obrigatório. Tu já pesquisou, um dia a gente vai falar sobre isso, o dízimo. Tu já pesquisou o dízimo na Bíblia, meu cristão? Tu já pesquisou se é obrigatório? Se tu está roubando de Deus, se tu não dá esse dízimo, não pesquisa, ele vai lá e dá. Aí quando ele está na sarjeta, sem nenhum dinheiro, coitado, alguém ajuda ele? Alguém ajuda? Prosperidade, aonde está? Quando ele está na sarjeta, alguém vai ajudar o homem? Ninguém faz que não conhece o cara entra lá, ninguém conhece o cara. Por isso a pessoa, Deus, o Altíssimo, deu o cérebro, deu uma mente brilhante para o ser humano. Para quê? Raciocinar, entender as coisas, não é ficar com a cabeça sentada olhando para o céu. A pessoa tem que o quê? Raciocinar. O que ele falou para mim? Eu, como um pesquisador, estou pesquisando a verdade, vou verificar isso. Que eu saiba, ele é o apóstolo de Jesus. Que eu saiba, ele que escreveu o Evangelho. Se eu pesquisar, eu vou saber o quê? Que não é bem assim. Que tem divergência. Não é o muçulmano que está falando. Esquece o muçulmano. É os bispos, é os sacerdotes, é sábios, é pessoas que não têm nem religião que estão falando isso. Pessoas que não têm nem religião, que é o caso do Bart, que não tem nem religião, é um agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que não tem religião. Tem vários tipos de agnóstico, né? Nossa aula para explicar, mas é uma pessoa que não tem muhaya, denia, ou seja, que não tem religião. Ele não tem um propósito de mentir aqui, o cara. Se não é nem muçulmano, não é nem cristão, não é nem judeu. Ele é um estudioso, é um grande estudioso da Bíblia. E todo cristão sabe. Ele é um grande sábio, conhece a Escritura. Isso aqui, agora a gente vai ver por que ele falou isso. Vamos trazer as evidências. E vamos trazer as evidências da igreja também para a gente ser o quê? Justos. O que a igreja fala para defender esse argumento? Como a gente viu Augustinho, segundo ele, a evidência dele, qual que é, seu Augustinho? O Santo Agostinho, qual que é a tua evidência? Olha, eu sei que ele escreveu ditos os ensinamentos de Jesus. Então quer dizer que o Evangelho é dele. E agora, se eu trazer para ti que outro escreveu o dito, quer dizer que é dele também? Tem lógica isso? Argumento fraco. Isso não serve nem para argumento, isso é uma superstição na cabeça dele. Então a gente vai ver, e ele mesmo, Bart, ele traz evidências fortes, mostrando versículos claros dentro de Mateus, de Marcos e dos outros evangelhos, falando que eles não falavam que eram testemunhas o quê? Oculares. Pelo contrário, eles falavam na terceira pessoa. E tu vem na terceira pessoa querendo falar para mim, trazendo evidência de historiadores que falaram. Eu também trago evidência para ti de historiadores que falaram da primeira pessoa. O que tu acha? Trago evidências que falaram como a primeira pessoa. E aí? Esse é por esse. Mas se tu quer trazer uma evidência, tu tinha que ler os 4 evangelhos e falar assim: olha, isso aí faz parte do evangelho, faz parte,
do Evangelho falar dessa forma. Ou seja, os 4 que escreveram, eles têm essa forma de falar na terceira pessoa, por humildade, por não sei o que. Aí tu explica. Mas tu quer me trazer historiadores gregos, eu também te trago historiadores gregos que falaram na primeira pessoa. E aí, como que fica? É evidência isso? Por isso que a pessoa tem que analisar, botar a cabeça para funcionar, para entender as coisas. E fora as outras coisas que a gente vai começar a mostrar, eu tenho um estudo todo trazendo os manuscritos em grego que tem, de Mateus, dos outros evangelhos, e vendo esses manuscritos, segundo eles que são o original, a gente vê a diferença que tem em cada um. Até na escolha, agora, a gente tem um monte de manuscritos. Qual manuscrito escolher? Qual manuscrito foi inspirado por Deus? Se tu me falar que foi esse, eu vou falar o porquê. Eu quero saber. Por quê? Porque os outros têm mais versículos que esse. Porque os outros têm menos versículo que esse. Por que tu escolheu esse? Vai ter que me dar uma explicação. Qualquer pesquisador da verdade pergunta o porquê. Por que 27? Porque os outros evangelhos, 70 evangelhos são apócrifos? Porque só esses 4. O cristão tem que saber perguntar por quê. Quero uma evidência. Até hoje, a Trindade aqui que é um mistério. Paracletos é um mistério. Deus, o Altíssimo, revelou a palavra para irracionais, revelou para os animais, ou para pessoas que pensam, que têm raciocínio, que entendem. A palavra de Deus é clara. Até tem no Antigo Testamento que Deus não é um Deus de confusão, ou seja, é claro. Não é um Deus que te faz o quê? Confuso. Tu não entende nada. Uma hora esse aqui é Deus, outra hora outro é Deus, outra hora um sobe, outra hora um morre, outra hora um aparece. Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, não é um Deus o quê? De confusões. Como eles falam. Deus sábio, a palavra dele, se a gente vê o Alcorão, que a palavra de Deus, lê no primeiro versículo e último, acaba com a unicidade de Deus ou não acaba? Acaba. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Último versículo, o que é? Tu pedindo refúgio a Deus sobre o mal dos gênios e dos seres humanos. Quando tu pede refúgio, ajuda, auxílio para Deus, isso o que é? Monoteísmo, unicidade. Começa e acaba, só uma linha de pensamento. Mas agora tu vai me falar, todo o Antigo Testamento vem com essa linha, e o Novo Testamento faz isso. Tem lógica. Os profetas não conheciam a Trindade. Tem lógica. Moisés, que é o maior profeta segundo o livro deles, maior profeta segundo o livro deles, não conhecia a Trindade. É salvo ou não é? Salvo. Melhor dos profetas, não vai ser salvo. Se Moisés não é salvo, quem que vai ser salvo? Se Moisés não vai ser salvo, quem que vai ser salvo? Ninguém vai ser salvo. Então a pessoa que tem que ler para refletir e não trazer o fanatismo dentro do coração e falar, olha, por isso que a gente quando fala com uma pessoa, a gente tem que o quê? Fazer ela entender. Se tu vê que é uma pessoa fanática, deixa, que Deus guie ela. Que Deus ilumine essa pessoa, que ilumine o coração dessa pessoa. Porque não adianta um fanático quando tu fala para ele tal evidência, não é dessa forma que o pastor ensinou. Isso é fanatismo. Não deixa nem tu abrir o versículo, não deixa nem tu explicar. A pessoa tem que ser o que? Mente aberta, para querer entender as passagens. Porque se a gente for trazendo aqui as passagens, vocês vão ver que os próprios que escreveram o Evangelho, os Evangelhos, eles nunca falaram que é inspiração de Deus, que é uma escolha pessoal. Eu quis juntar esses ensinamentos de Jesus. Nunca falou o quê? Isso aí foi inspirado por mim, pelo Espírito Santo. E a gente vai ver quem que defende a divindade de Jesus, os 13 evangelhos ou João que defende. Vamos ver se os 3 defendem. Como a gente vê no
em Mateus e como a gente vê em Lucas, que é claro a profecia de Jesus, que é 2 versículos que eu chamo eles de apócrifos. Como assim que tu chama? Ou abrogados, vamos falar, desculpa, abrogados. Como assim, Ahmad, você está dentro da Bíblia? Os caras não leem, não deixam ninguém saber desses versículos. Ninguém pode ler esses versículos. 24:19 em Lucas e 11:21 em Mateus, ninguém sabe. Esses versículos ninguém sabe o que é. Porque isso aqui prova o que? Profecia. Tem como profecia se juntar com divindade? Não tem como. Divindade, de Deus. Profecia é o maior patamar para o ser humano. Tem como juntar a divindade com a profecia? Não tem como. E esses 2 versículos, o que a gente faz? Que é a crença dos discípulos. Que é o mais importante, as testemunhas oculares, o que elas creram? Creram no quê? Acreditaram no quê? Viram Jesus como o quê? Para mim o resto não importa. Igreja, fulano, Augustinho, traz todos. Não importa. Importa quem viu, quem escutou. Profeta de Deus. O Alcorão, alguém que fala dele a palavra de Deus. Profeta, mensageiro de Deus. Fala alguma coisa além disso? Então rogamos a Deus que guie todas as pessoas e nós para a senda reta, que firme nossos corações na fé e faça nós pessoas orientadas e não pessoas desviadas, e faça nós pessoas do bem, que guie as pessoas para a senda reta e faça nós misericórdia para as pessoas e não castigo, e tire de nossos corações toda inveja, toda arrogância, toda incredulidade, toda dúvida, e facilite para nós andar no caminho da senda reta. Facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, com os verídicos, com os mártires, com as pessoas virtuosas, e afaste as nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castiga a gente no túmulo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.